Eduardo Mendes ajustou o nó da gravata pela terceira vez, enquanto esperava no saguão do escritório de advocacia mais caro de São Paulo. Aos 42 anos, havia construído um império imobiliário que valia mais de 200 milhões de reais. Mas naquele momento, se sentia como um garoto perdido. A fusão com o Grupo Almeida seria o negócio da sua vida ou sua completa ruína. O escritório Silveira em Associados ocupava 3 andares inteiros no edifício Copacabana, no coração da Faria Lima. Mármore italiano no chão, quadros caríssimos nas paredes e uma vista panorâmica que fazia qualquer um se sentir no topo do mundo. Eduardo havia escolhido aquele lugar porque queria os melhores, mas agora se perguntava se não havia sido apenas uma forma de alimentar seu próprio ego. Sua empresa, Mendes Empreendimentos, estava passando por dificuldades. Não era falência, mas os últimos 2 anos haviam sido duros. A pandemia, mudanças no mercado, alguns investimentos mal calculados. Nada que não pudesse ser consertado com o parceiro certo e capital suficiente. Roberto Almeida havia aparecido como um anjo da guarda. 55 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, sempre com um sorriso confiante. Seu grupo controlava shopping centers, torres comerciais e loteamentos em 3 estados. A proposta era sedutora: fusão das empresas, injeção de 15 milhões de reais e uma expansão para o Nordeste que poderia triplicar o faturamento em 5 anos. Senhor Mendes, chamou uma secretária elegante. Doutor Silveira já pode recebê-lo. Eduardo seguiu por um corredor forrado de carpete até uma sala imensa. Atrás de uma mesa de mogno maciço, Marcelo Silveira o aguardava com uma pilha de documentos. Aos 60 anos, o advogado era uma lenda no mundo corporativo. Havia coordenado fusões bilionárias e nunca havia perdido um caso importante. Eduardo, meu caro, o grande dia chegou, disse Silveira levantando-se com um sorriso. Tudo pronto para assinar. Roberto já revisou tudo ontem. Só falta sua assinatura e vocês 2 poderão brindar o início de uma parceria histórica. Eduardo se sentou na poltrona de couro italiano, mas algo em seu estômago não estava bem. Não era nervosismo comum antes de um negócio importante, era algo mais profundo, mais instintivo. Doutor, posso dar uma última olhada nos contratos? Sei que já revisamos tudo, mas... Claro, claro. Muito prudente da sua parte, respondeu Silveira, embora Eduardo notasse um pequeno franzir na testa do advogado. Tomei a liberdade de destacar os pontos principais. Veja aqui. Silveira abriu o primeiro documento e começou a explicar rapidamente. Participação acionária. 51% para Almeida, 49% para Eduardo. Investimento inicial de 15 milhões. Gestão compartilhada dos projetos existentes. Expansão para Salvador e Recife no prazo de 18 meses. Perfeito, murmurou Eduardo, mas ainda sentia aquele desconforto. E onde fica estipulado meu direito de veto nas decisões estratégicas? Por uma fração de segundo, Silveira hesitou. Está tudo aqui na cláusula. Deixe-me encontrar. Ah, sim, página 15. Foi então que a porta da sala se abriu sem bater. Uma mulher de uns 30 anos entrou correndo, claramente agitada. Doutor Silveira, me desculpe a interrupção, mas há uma emergência com... Ela parou ao ver Eduardo. Oh, perdão, não sabia que tinha cliente. Marina, por favor, estamos em reunião. O que for pode esperar. É sobre o filho do Sr. Tavares. Ele está no escritório e... Bem, está meio perdido. O pai dele está na reunião do 10º andar e... Silveira suspirou irritado. Onde está o menino? Na sala de espera dos funcionários. Não soubemos o que fazer com ele. Eduardo, que havia acompanhado a conversa em silêncio, se levantou. Não tem problema, doutor. Podemos dar uma pausa? Gostaria de dar uma caminhada, clarear a mente antes de assinar. Claro, claro, Marina, cuide do menino. Eduardo, que tal voltarmos em, digamos, 40 minutos? Perfeito. Eduardo saiu da sala, mas em vez de ir embora, resolveu conhecer melhor aquele escritório onde estava prestes a assinar o contrato mais importante de sua vida. Caminhou pelos corredores, observando o movimento, até chegar a uma área menos formal onde ficavam as salas dos funcionários. Foi ali que o viu. Um garoto de uns 8 anos,
sentado numa cadeira que era grande demais para ele, balançando as pernas e olhando ao redor com curiosidade. Tinha cabelos castanhos despenteados e uma expressão inteligente. Vestia uma camiseta do Corinthians e tênis que já haviam visto dias melhores. "Oi", disse Eduardo se aproximando. "Você deve ser o filho do Sr. Tavares." O menino o olhou de cima a baixo, avaliando. "Oi, você é advogado também?" "Não, sou empresário." "Eduardo", disse estendendo a mão. "Miguel", respondeu o garoto apertando a mão com seriedade. "Meu pai está numa reunião lá em cima. Disse que ia demorar muito, então me trouxe." Eduardo se sentou numa cadeira próxima. "E o que você faz para passar o tempo?" Miguel deu de ombros. "Observo as pessoas. É interessante. Você sabia que tem pessoas aqui que fazem coisas que não deviam?" A resposta pegou Eduardo de surpresa. "Como assim?" "Tipo, tem um homem de cabelo branco que eu vi trocando uns papéis numa sala. Quando chegou outro homem, ele rapidinho botou uns papéis por baixo e mostrou outros. Achei estranho." Eduardo sentiu um frio na barriga. "Homem de cabelo branco?" "É, bem velhinho, usa óculos. Estava numa sala grande com vista para os prédios." A descrição batia perfeitamente com Silveira. Eduardo tentou manter a voz calma. "E você tem certeza do que viu?" Miguel assentiu com convicção. "Tenho sim. Meu pai sempre me disse para prestar atenção nos detalhes. Ele diz que as pessoas mostram uma coisa, mas às vezes fazem outra." Eduardo sentiu o coração acelerar. "Miguel, você poderia me mostrar qual sala era?" O menino o estudou por um momento. "Você não vai me meter em encrenca, né?" "Prometo que não." Miguel se levantou e fez sinal para Eduardo segui-lo. Caminharam discretamente pelos corredores até chegarem próximo à sala de Silveira. A porta estava entreaberta e dava para escutar vozes. Miguel apontou. "É essa sala ali. Foi onde eu vi." Eduardo se aproximou cuidadosamente e espiou pela fresta. Silveira estava ao telefone, e sobre a mesa estavam duas pilhas de documentos distintas. O advogado falava em voz baixa, mas Eduardo conseguiu captar algumas palavras. "Não vai perceber. Tudo preparado. Quando assinar, já era." Eduardo recuou rapidamente, o sangue fervendo. Voltou para onde Miguel o esperava. "Miguel, muito obrigado. Você pode ter me salvado de um grande problema." O garoto sorriu. "De nada. Meu pai sempre diz que temos que ajudar as pessoas boas. Seu pai é um homem sábio. Agora preciso cuidar de uma coisa, mas você me fez um favor muito importante." Eduardo voltou para a sala de espera formal, a mente trabalhando a 1000 por hora. Se Miguel estava certo, Silveira estava preparando algum tipo de golpe. Mas como provar? Como descobrir o que realmente estava naqueles contratos? Precisava de um plano. 15 minutos depois, Eduardo voltou à sala de Silveira. O advogado o recebeu com o mesmo sorriso confiante. "Pronto para fazer história, Eduardo?" "Quase. Doutor Silveira, tenho uma pequena solicitação. Meu contador está a caminho. Gostaria que ele desse uma última revisada nos números antes de assinarmos. Questão de procedimento padrão." Silveira franziu a testa. "Eduardo, não acredito que seja necessário. Tudo já foi revisado 3 vezes." "Entendo perfeitamente, mas é uma questão de tranquilidade pessoal. 15 milhões é muito dinheiro, mesmo para mim." "Bem, se insistir..." "Mas Roberto não vai gostar, ele tem compromissos." "Será rápido, 1 hora no máximo." Silveira suspirou. "Está bem, vou avisar Roberto." Pegou o telefone. "Roberto, sim, uma pequena complicação. Não, nada sério, só uma última revisão. Entendo sua preocupação. Sim, será rápido." Quando desligou, Eduardo notou que o advogado parecia ligeiramente nervoso. Ele não ficou muito feliz, mas entendeu. "Vou deixar os contratos aqui para seu contador. Preciso resolver uns assuntos em outra sala." Assim que Silveira saiu, Eduardo agiu rapidamente. Procurou pela sala, mas não encontrou nenhum documento diferente dos que já havia visto. Então se lembrou das palavras de Miguel. Tinha visto Silveira trocando papéis. Verificou as gavetas da mesa, trancadas. Olhou ao redor e notou uma pequena mesa lateral onde havia uma pasta discreta. Abriu-a e seu sangue gelou. Ali estava outro contrato, igual ao que ele ia assinar, mas com diferenças cruciais.
No documento que Silveira havia lhe mostrado, Eduardo ficaria com 49% da empresa. No documento da pasta, sua participação era de apenas 30%. Além disso, havia cláusulas que lhe davam direitos de veto sobre decisões importantes. No documento escondido, esses direitos não existiam. Mais chocante ainda, havia uma terceira empresa envolvida na negociação, algo que nunca havia sido mencionado. Uma empresa das Ilhas Cayman que ficaria com 20% do negócio. Eduardo fotografou tudo rapidamente com seu celular. Quando Silveira voltou 10 minutos depois, encontrou Eduardo sentado calmamente na poltrona, aparentemente esperando. Seu contador chegou? Perguntou o advogado. Mudei de ideia, disse Eduardo levantando-se. Não vou precisar dele. Silveira pareceu aliviado. Ótimo, então podemos proceder? Na verdade, não. O sorriso do advogado desapareceu. Como assim? Eduardo tirou o celular e mostrou as fotos que havia tirado. Gostaria que me explicasse sobre este outro contrato, Dr. Silveira, e sobre esta empresa das Cayman, que não foi mencionada em momento algum. A cor sumiu do rosto do advogado. Por alguns segundos ele ficou em silêncio, claramente tentando formular uma resposta. Eduardo, acredito que há um mal-entendido. O mal-entendido é seu se achou que eu ia cair nessa. Quanto Roberto está pagando pela armação? Ou vocês dois estão dividindo tudo? Silveira se endireitou, recuperando parte da compostura. Não sei do que está falando. Esses documentos que você fotografou são rascunhos antigos. Rascunhos? Com data de hoje? Com assinatura de Roberto? Eduardo se aproximou da mesa e pegou os contratos originais. Sabe o que vou fazer agora? Vou ligar para a Ordem dos Advogados e para a Polícia Civil. Fraude documental é crime. Espere. Silveira levantou as mãos. Podemos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. A única razão pela qual não vou fazer um escândalo público é porque tenho outros negócios na cidade e não quero confusão. Mas, Dr. Silveira, sua carreira acabou de terminar. Eduardo guardou o celular e se dirigiu à porta. E mande um recado para Roberto Almeida. Se ele quiser fazer negócios comigo, que procure advogados honestos. Saindo da sala, Eduardo foi direto ao local onde havia deixado Miguel. O menino ainda estava lá, agora desenhando num papel. Miguel, chamou Eduardo. Muito obrigado. Você me salvou de perder muito dinheiro. O garoto sorriu. Foi nada. O que vai fazer agora? Vou procurar pessoas honestas para fazer negócios. E você me ensinou algo importante hoje. Às vezes, as respostas que procuramos vêm dos lugares mais inesperados. Miguel pareceu satisfeito. Meu pai sempre diz isso também. Eduardo tirou a carteira e deu ao menino um cartão de visita. Quando crescer, se quiser trabalhar com construção, me procure. Preciso de gente observadora como você. 2 semanas depois, Eduardo estava em seu escritório na Vila Olímpia quando sua secretária anunciou. Senhor Eduardo, tem um senhor Tavares aqui. Diz que tem um filho que o conhece. Eduardo sorriu. Mande entrar. Um homem de uns 40 anos entrou, acompanhado de Miguel. O homem se apresentou como Carlos Tavares, engenheiro civil. Senhor Eduardo, meu filho me contou uma história interessante sobre um encontro no escritório do Dr. Silveira. Queria saber se é verdade. Eduardo convidou ambos a se sentarem. É verdade, sim. Miguel me salvou de assinar um contrato fraudulento. Seu filho é muito esperto. Carlos sorriu orgulhoso. Ele tem falado de você toda semana. Diz que você é diferente dos outros empresários. Como assim? Que você ouviu um menino quando os adultos não escutariam. Eduardo olhou para Miguel. Ele que me ensinou a prestar atenção nos detalhes. Na verdade, disse Carlos, vim aqui também porque soube que você está procurando um engenheiro para um projeto novo. Eduardo se endireitou na cadeira. É verdade, como soube. São Paulo é pequena no nosso meio. Ouvi dizer que está desenvolvendo um condomínio popular em Guarulhos. Exato. 1000 unidades habitacionais para famílias de baixa renda. É um projeto importante para mim. Carlos abriu uma pasta que havia trazido. Trabalhei 15 anos com habitação popular. Tenho experiência em otimização de custos sem comprometer a qualidade. Eduardo examinou os documentos. O currículo de Carlos era impressionante. Projetos em várias cidades,
prêmios por inovação em construção sustentável, especialização em habitação social. Por que saiu do emprego anterior? Perguntou Eduardo. Diferenças éticas. A empresa onde trabalhava começou a cortar custos de forma perigosa. Materiais de baixa qualidade, medidas de segurança reduzidas. Não quis fazer parte disso. Eduardo sorriu. Honestidade parece ser uma característica da família. Tentamos ensinar pelo exemplo, disse Carlos olhando para o filho. Carlos, gostaria de fazer uma proposta. Que tal você e Miguel almoçarem comigo no sábado? Quero mostrar o terreno onde será o condomínio e conversar melhor sobre o projeto. Miguel bateu palmas. Posso mesmo ir? Claro, afinal você é meu consultor especial em observação de detalhes. No sábado, os três foram ao terreno em Guarulhos. Era uma área grande, meio abandonada, mas com potencial. Eduardo explicou sua visão. 1000 casas pequenas, mas bem projetadas, com áreas verdes, playground e um centro comunitário. A ideia é vender por preços acessíveis, com financiamento facilitado. Lucro menor por unidade, mas impacto social maior, explicou Eduardo. Carlos caminhou pelo terreno fazendo anotações. É viável. Com o projeto certo, dá para fazer casas de 70 metros quadrados por um preço que famílias de 3 salários mínimos conseguem pagar. E o que você acha, Miguel? Perguntou Eduardo. O menino olhou ao redor com seriedade. Acho que as crianças que vão morar aqui vão gostar. Tem espaço para brincar e está perto de escola. Como você sabe que tem escola perto? Porque eu vi quando viemos no carro. Observei. Carlos riu. Ele não para de observar mesmo. Durante o almoço em um restaurante simples da região, Eduardo fez a proposta oficial. Carlos, quero que você seja o engenheiro responsável pelo projeto. Não posso pagar o que as grandes empresas pagam, mas ofereço participação nos lucros e autonomia total para desenvolver o melhor projeto possível. Carlos estendeu a mão. Aceito. Mas tenho uma condição. Qual? Que Miguel possa visitar a obra de vez em quando. Acho que ele gostaria de ver como uma ideia vira realidade. Eduardo apertou a mão. Fechado. Miguel, você quer ser nosso inspetor mirim? O garoto sorriu de orelha a orelha. Quero. Vou observar se estão fazendo tudo direito. 3 meses depois, a obra havia começado. Eduardo visitava o canteiro 2 vezes por semana, sempre acompanhado de Miguel nos fins de semana. O menino levava muito a sério seu papel de inspetor. Fazia perguntas sobre tudo, anotava observações num caderninho e até sugeriu mudanças no projeto do playground. Por que vocês não fizeram os brinquedos mais coloridos? Perguntou numa dessas visitas. Carlos olhou para Eduardo. Boa pergunta. Economizamos na pintura, mas talvez não fosse o melhor lugar para economizar. Miguel tem razão, concordou Eduardo. Criança gosta de cor. Vamos pintar tudo bem colorido. O projeto foi crescendo e ganhando atenção da mídia. Jornais começaram a falar sobre o condomínio do futuro, que combinava preços acessíveis com qualidade e sustentabilidade. Eduardo dava entrevistas, mas sempre fazia questão de mencionar sua equipe. O mérito é do engenheiro Carlos Tavares e de todos os trabalhadores, dizia. Minha parte é só ter tido a ideia. Numa dessas entrevistas, o repórter perguntou: o que o motivou a deixar os lucros altos dos empreendimentos de luxo para se dedicar à habitação popular? Eduardo pensou por um momento. Foi uma lição que aprendi de uma criança de 8 anos. Às vezes olhamos tanto para os números que esquecemos de observar as pessoas. Quando Miguel viu a entrevista na TV, perguntou ao pai: Papai, ele está falando de mim? Acho que sim, filho. Legal. Mas eu só fiz o que você me ensinou, prestar atenção. 1 ano depois, o condomínio estava quase pronto. As primeiras famílias já haviam se mudado e a comunidade estava se formando. Eduardo organizou uma festa de inauguração e fez questão de convidar Miguel e Carlos para o evento principal. Senhoras e senhores, disse Eduardo ao microfone, este projeto só foi possível graças a muitas pessoas especiais. Mas quero destacar especialmente meu parceiro Carlos Tavares, que transformou uma ideia em realidade. Carlos subiu ao palco sob aplausos. Obrigado, Eduardo, mas quero dividir este momento com alguém muito especial. Miguel, vem aqui.
O menino, agora com 9 anos, subiu no palco meio tímido. Este menino, disse Carlos, me ensinou que ser honesto e observador são as qualidades mais importantes que podemos ter. E foi ele quem ajudou o Eduardo a descobrir que nem sempre as pessoas são o que parecem. Eduardo pegou o microfone. Miguel, sem você eu teria perdido muito dinheiro e talvez desistido dos meus sonhos. Você me ensinou que às vezes as maiores lições vêm das pessoas mais improváveis. O menino pegou o microfone com as 2 mãos. Eu só quis ajudar. Meu pai sempre disse que devemos cuidar uns dos outros, e acho que é isso que vocês fizeram aqui. Fizeram casas para as pessoas cuidarem das suas famílias. Os aplausos foram longos e calorosos. Naquela noite, enquanto viam as famílias celebrando em suas casas novas, Eduardo refletiu sobre a jornada. Se Miguel não tivesse prestado atenção naquele dia no escritório, tudo teria sido diferente. Ele teria perdido dinheiro, talvez a empresa, e certamente a chance de conhecer Carlos e fazer aquele projeto que mudou tantas vidas. Carlos, disse Eduardo, tenho uma proposta para você. Outra, riu o engenheiro. Que tal montarmos nossa própria empresa? Tavares em Mendes Construções, especializados em habitação popular de qualidade. Carlos estendeu a mão. E qual seria o cargo do Miguel? Eduardo sorriu. Diretor de observação e honestidade. Miguel, que havia escutado a conversa, disse: aceito, mas só se puder continuar indo na escola. Claro, riram os 2 homens. 5 anos depois, Tavares em Mendes havia construído mais de 5.000 casas populares em 3 estados. Miguel, agora com 14 anos, ainda visitava as obras e havia se tornado uma espécie de mascote da empresa. Sua capacidade de observação havia ajudado a detectar problemas em projetos e até irregularidades em fornecedores. Pai, disse Miguel certo dia, quando crescer quero estudar engenharia como você. Por quê? Perguntou Carlos. Porque quero continuar construindo casas para as pessoas, mas também quero estudar direito. Direito? Por quê? Miguel pensou por um momento. Para ter certeza de que ninguém vai enganar as pessoas como aquele advogado, tentou enganar o tio Eduardo. Eduardo, que estava presente na conversa, sentiu um nó na garganta. Miguel, você continua me surpreendendo. Tio Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Você nunca mais soube do Dr. Silveira? Eduardo sorriu tristemente. Soube sim. Perdeu a licença para advogar. Parece que não era a primeira vez que fazia esquemas como aquele. E o Sr. Almeida? Descobri depois que ele estava com sérios problemas financeiros. A fusão era, na verdade, uma forma de ele se salvar usando meu dinheiro. Miguel assentiu sério. Então eu ajudei mesmo. Você salvou minha vida, Miguel. E não só a minha. Salvou a vida de todas essas famílias que agora têm casa própria. Naquela noite, Eduardo estava em seu apartamento quando recebeu um telefonema. Era de um repórter da revista Exame. Senhor Eduardo, soubemos que sua empresa está sendo indicada para o Prêmio Empresário Social do Ano. Pode nos dar uma declaração? Eduardo pensou por um momento. Posso, mas quero que entendam uma coisa. Tudo começou quando um menino de 8 anos me ensinou a prestar atenção nos detalhes. Às vezes, as maiores oportunidades e os maiores perigos estão bem na nossa frente, mas só conseguimos vê-los se pararmos para observar de verdade. Interessante. Pode nos contar mais sobre essa história? Posso. É uma história sobre honestidade, observação e sobre como uma criança pode mudar o destino de muitas pessoas. E Eduardo contou toda a história, desde o encontro no escritório de advocacia até a construção dos condomínios populares. A reportagem foi capa da revista e ajudou a inspirar outros empresários a investir em habitação social. Miguel virou uma pequena celebridade, dava entrevistas para jornais infantis e até participou de um programa de TV sobre jovens que fazem a diferença. Miguel, perguntou a apresentadora, qual conselho você daria para outras crianças? O garoto pensou com seriedade. Acho que devemos sempre prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. E quando vemos alguma coisa errada, devemos falar para alguém em quem confiamos. Não para meter os outros em confusão, mas para ajudar.
E o que você aprendeu com toda essa experiência? Que os adultos às vezes se complicam muito. Eles inventam contratos enormes, usam palavras difíceis, fazem reuniões que duram horas. Mas no fundo, tudo se resume a uma coisa simples: ser honesto. 10 anos depois da primeira vez que se conheceram no escritório de advocacia, Eduardo, Carlos e Miguel, agora com 18 anos e prestes a entrar na faculdade, se encontraram para comemorar. A Tavares Mendes havia se tornado uma das maiores construtoras de habitação popular do país. Miguel, disse Eduardo, ainda lembra do dia em que nos conhecemos? Claro que lembro. Você estava nervoso, o advogado estava tentando te enganar, e eu só fiz o que meu pai me ensinou, observar. E o que você observa agora? Miguel olhou ao redor do restaurante onde estavam jantando. Era um lugar simples, não muito diferente daquele onde haviam almoçado pela primeira vez em Guarulhos. Observo que vocês dois continuam sendo as mesmas pessoas de antes. Mesmo com todo o sucesso, continuam simples e honestos. Carlos sorriu orgulhoso do filho. E você, o que pretende fazer na faculdade? Vou estudar engenharia e direito. Quero ser como vocês, mas também quero aprender a proteger as pessoas dos aproveitadores. Eduardo levantou o copo. Um brinde, então, ao Miguel, que nos ensinou que a honestidade e a observação são as melhores ferramentas de qualquer negócio. E aos próximos 10 anos, acrescentou Carlos. E a todas as famílias que ainda vamos ajudar, completou Miguel. Naquela noite, voltando para casa, Eduardo refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente por causa de um encontro casual com um menino observador. Se não fosse por Miguel, ele teria perdido tudo. Mais importante, nunca teria descoberto sua verdadeira vocação. Antes, Eduardo construía prédios de luxo para pessoas que já tinham muito. Agora, construía casas para quem mais precisava. Antes, media seu sucesso pelos zeros na conta bancária. Agora media pelo número de famílias que ajudava a ter um lar. E tudo isso porque um garoto de 8 anos prestou atenção e teve coragem de falar quando viu algo errado. No dia seguinte, Eduardo estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Senhor Eduardo, é Miguel, posso ir aí falar com você? Claro, Miguel, aconteceu alguma coisa? Não, só quero conversar sobre uma coisa. 1 hora depois, Miguel estava sentado na sala de Eduardo, mas parecia diferente. Mais sério, mais maduro. Tio Eduardo, lembra que você sempre fala sobre prestar atenção nos detalhes? Claro. Bem, andei observando uma coisa e acho que você deveria saber. Eduardo sentiu um frio na barriga. O que foi? É sobre nossa concorrente, a construtora Palmeiras. Eles estão fazendo um conjunto habitacional no ABC e... Bem, tem algumas coisas estranhas lá. Que tipo de coisas estranhas? Miguel tirou um caderninho do bolso. Fui lá no fim de semana com uns amigos. A obra parece boa por fora, mas observei algumas coisas. Os pilares são mais finos que o normal, usam menos ferro na estrutura e os acabamentos são muito ruins. Eduardo se inclinou para a frente. Miguel, isso é muito sério. Você tem certeza? Tenho. E tem mais. Escutei um dos engenheiros falando que estão usando material de segunda linha, mas cobrando preço de primeira. Você anotou alguma coisa? Miguel abriu o caderno e mostrou várias anotações detalhadas, com desenhos e até fotos que havia tirado discretamente. Eduardo examinou tudo com atenção. Se Miguel estivesse certo, a construtora Palmeiras estava cometendo uma fraude que podia colocar em risco a vida das famílias que iriam morar lá. Miguel, isso que você fez foi perigoso. Não devia ter ido lá sozinho. Eu sei, mas senti que tinha que fazer alguma coisa. Lembra que você sempre fala que nossa responsabilidade é proteger as pessoas? Eduardo suspirou. O menino havia aprendido muito bem as lições, talvez até demais. Você contou para seu pai? Ainda não. Queria falar com você primeiro. Eduardo pensou por um momento. Miguel, vamos fazer o seguinte. Vou chamar um engenheiro especialista em estruturas para dar uma olhada discreta na obra. Se ele confirmar suas suspeitas, vamos procurar o CREA e o Ministério Público. E se eu estiver errado? Então, pelo menos tentamos proteger as pessoas. É melhor investigar e descobrir que estava tudo certo do que não fazer nada e depois alguém se machucar.
Uma semana depois, o engenheiro especialista confirmou todas as suspeitas de Miguel. A obra da construtora Palmeiras realmente usava materiais inadequados e não seguia as normas de segurança. Eduardo, acompanhado de Carlos e do advogado da empresa, protocolou uma denúncia no CREA e no Ministério Público. A obra foi embargada e a empresa Palmeiras foi investigada. Descobriu-se que não era a primeira vez que faziam isso. Já haviam entregue outros empreendimentos com problemas similares, mas conseguiam esconder através de laudos falsificados e suborno a fiscais. O caso virou notícia nacional. Menino de 18 anos descobre fraude em construtora. Estamparam os jornais. Miguel, que nunca havia buscado fama, ficou um pouco constrangido com toda a atenção. Pai, não queria que fizesse tanto barulho, disse ele a Carlos. Filho, às vezes fazer a coisa certa causa barulho mesmo. O importante é que você salvou muitas famílias de um grande problema. Eduardo chegou na casa dos Tavares naquela noite com uma expressão séria. Miguel, preciso te contar uma coisa. A investigação revelou que a construtora Palmeiras não só usava material de má qualidade, como também estava desviando dinheiro do financiamento habitacional. Era um esquema de mais de 20 milhões de reais. Miguel ficou em silêncio por um momento. Quantas famílias seriam prejudicadas? Mais de 1.000 famílias. Todas poderiam ter perdido suas casas e o dinheiro que haviam pago. Carlos assoviou baixinho. Miguel, você tem noção do que fez? O rapaz balançou a cabeça. Só fiz o que achava certo, como naquele dia no escritório do advogado. Eduardo sorriu. Exato. E, por causa disso, quero fazer uma proposta oficial. Que proposta? Quero que você trabalhe conosco oficialmente, durante as férias da faculdade e durante os fins de semana, quando puder, como consultor de fiscalização e ética. Miguel olhou para o pai. O que você acha, pai? Acho que você nasceu para isso, filho. Mas a decisão é sua. Aceito, disse Miguel, mas tenho algumas condições. Eduardo riu. Já está negociando o salário. Não é sobre dinheiro. Primeira condição. Quero que criemos um programa para ensinar outras crianças e jovens a observar e denunciar irregularidades. Segunda. Quero que parte do meu salário seja destinado para uma fundação que ajude famílias que foram vítimas de construtoras desonestas. Eduardo e Carlos trocaram um olhar de admiração. Miguel, disse Eduardo, você nunca deixa de me surpreender. Aceito suas condições. Na verdade, acho que são brilhantes. 2 anos depois, o Projeto Miguel havia se tornado referência nacional. Jovens de todo o país eram treinados para identificar irregularidades em obras públicas e privadas. O programa havia detectado mais de 50 casos de fraude e salvado milhões em dinheiro público. Miguel, agora no 3º ano de engenharia, se tornou palestrante em universidades e congressos. Sua história inspirava jovens a se envolverem em questões sociais. A pergunta que mais me fazem, disse ele numa palestra na USP, é como consegui perceber que algo estava errado naquele escritório quando tinha apenas 8 anos. A resposta é simples. Meu pai me ensinou a prestar atenção. Não em celulares, não em jogos, mas no que estava acontecendo ao meu redor. Mas qualquer criança pode fazer isso? Claro que pode. Crianças são naturalmente observadoras. O problema é que os adultos, muitas vezes, não levam a sério o que elas falam. Se mais adultos ouvissem as crianças, teríamos um mundo com menos corrupção. Após a palestra, uma estudante se aproximou de Miguel. Desculpa incomodar, mas sou jornalista da Folha de São Paulo. Estou escrevendo uma matéria sobre jovens que fazem a diferença. Posso fazer algumas perguntas? Claro. O que você diria para empresários que querem ser mais éticos? Miguel pensou por um momento. Que ética não é uma escolha de marketing, é uma forma de viver. Quando você é honesto nos pequenos detalhes, acaba sendo honesto nas coisas grandes também. E para jovens que querem seguir seu exemplo, que comecem observando sua própria escola, seu bairro, sua família. Sempre tem algo que pode ser melhorado. E quando virem algo errado, falem. Procurem um adulto de confiança e falem. Uma última pergunta. Você se arrepende de ter falado sobre o advogado naquele dia? Nunca, porque aprendi que o silêncio diante da injustiça é cumplicidade. E eu não quero ser cúmplice de nada que machuque as pessoas.
Naquele mesmo mês, Eduardo recebeu um convite inesperado. O Ministério das Cidades queria contratá-lo para coordenar um programa nacional de habitação popular. Seria o maior projeto de sua carreira. 100.000 casas em 5 anos em todo o território nacional. É uma oportunidade única, disse Carlos, quando Eduardo lhe contou. Podemos levar nossa experiência para o país inteiro, mas é também uma responsabilidade enorme. E tenho medo de como funcionam as coisas em Brasília. Por isso mesmo você deveria aceitar, para mostrar que é possível fazer as coisas direito. Eduardo pensou por alguns dias. Finalmente, tomou uma decisão. Aceito o convite, mas com uma condição. Quero levar uma equipe completa. Você como engenheiro principal e Miguel como coordenador de fiscalização e transparência. Miguel vai aceitar largar a faculdade. Não vai precisar largar. Pode terminar o curso em Brasília e trabalhar meio período. Quando fizeram a proposta para Miguel, ele ficou em silêncio por um longo tempo. É uma oportunidade incrível, disse finalmente. Mas tenho medo. Medo de quê? Perguntou o pai. De não conseguir, de decepcionar vocês. Brasília é diferente de São Paulo, lá tem políticos, lobistas, pessoas muito poderosas, e eu sou só um estudante. Eduardo pôs a mão no ombro do rapaz. Miguel, você já enfrentou advogados corruptos e construtoras desonestas. Acha mesmo que políticos são mais espertos que você? Miguel sorriu. Quando você coloca assim... Além disso, não vai estar sozinho. Vamos formar uma equipe. E nossa experiência mostra que honestidade e transparência sempre vencem no final. 3 meses depois, a equipe estava instalada em Brasília. Eduardo havia alugado uma casa grande, onde todos pudessem morar juntos durante a semana, voltando para São Paulo nos fins de semana. O programa habitacional começou com dificuldades. Havia resistência de fornecedores acostumados com esquemas, pressão de políticos que queriam indicar empresas específicas e burocracia infinita. Mas a equipe persistiu. Miguel criou um sistema de monitoramento online onde qualquer cidadão podia acompanhar o andamento das obras. Câmeras ao vivo nos canteiros, publicação dos contratos, prestação de contas semanal. Transparência total, explicou ele numa coletiva de imprensa. Queremos que todo brasileiro saiba exatamente como está sendo gasto o dinheiro público. Alguns políticos reclamaram. Isso é excessivo, dizia um deputado. Vai atrapalhar o andamento dos trabalhos. Miguel respondeu na mesma coletiva. Com todo respeito, deputado, quem não tem nada a esconder não se incomoda com transparência. A frase virou meme nas redes sociais e Miguel ganhou ainda mais popularidade. No primeiro ano do programa, foram construídas 15.000 casas, 0 casos de corrupção detectados, todas as obras dentro do prazo e do orçamento. Como vocês conseguem? Perguntou um jornalista. Eduardo respondeu. Selecionamos fornecedores pela competência e honestidade, não por indicação política. Fiscalizamos tudo em tempo real. E temos um jovem de 20 anos que enxerga coisas que nós, adultos, às vezes perdemos. No segundo ano, o programa ganhou reconhecimento internacional. Delegações de outros países vinham ao Brasil para conhecer o modelo. Miguel, agora formado em engenharia e cursando direito, se tornou o brasileiro mais jovem a receber o Prêmio Mundial de Transparência. Este prêmio não é meu, disse ele no discurso de aceitação. É de todas as famílias que agora têm casa própria. É do meu pai que me ensinou a observar. É do Eduardo que me deu oportunidades. E é de todas as crianças que um dia vão crescer e mudar o mundo. No terceiro ano, algo inesperado aconteceu. Miguel estava revisando os contratos de uma nova licitação quando notou algo estranho. Os preços de uma empresa eram 30% mais baixos que os concorrentes. Isso pode ser dumping, disse ele para Eduardo. Ou podem estar planejando usar material inferior. O que você sugere? Que façamos uma auditoria surpresa antes de assinar qualquer coisa. A auditoria revelou que a empresa realmente planejava usar material de baixa qualidade. Pior, descobriram que havia um esquema envolvendo alguns funcionários do próprio ministério. Miguel, disse Carlos, essa é a situação mais séria que já enfrentamos. Tem gente muito poderosa envolvida. E daí? Respondeu Miguel. Poder não dá direito a roubar.
A denúncia criou um escândalo político. 3 funcionários do ministério foram demitidos, a empresa foi banida das licitações e alguns políticos foram investigados. Eduardo e sua equipe sofreram pressão para abafar o caso. Vocês estão criando problemas desnecessários, disse um subsecretário. Essas coisas sempre existiram. Por que vocês têm que ser diferentes? Miguel respondeu. Porque nossa função não é manter o sistema corrupto funcionando. É construir casas para pessoas que precisam, e essas pessoas merecem honestidade. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Miguel foi chamado para depor como testemunha. Senhor Miguel, perguntou um ministro, o senhor tem apenas 21 anos. Como desenvolveu essa sensibilidade para detectar irregularidades? Excelência, foi observando adultos desde criança. Percebi que muitos fazem coisas que sabem que são erradas, mas justificam dizendo que todo mundo faz, ou que sempre foi assim. Eu nunca aceitei essas justificativas. E o que o motiva a continuar denunciando, mesmo sob pressão? Miguel pensou por um momento. As famílias que moram nas casas que construímos. Quando visito os conjuntos habitacionais e vejo crianças brincando nos playgrounds, vejo pais voltando do trabalho para suas casas próprias, vejo avós descansando na varanda. Aí eu lembro por que faço isso. O depoimento de Miguel emocionou o país. Vídeos circularam nas redes sociais e ele recebeu milhares de mensagens de apoio. No 4º ano do programa, apesar de todas as dificuldades e pressões, a equipe havia construído 80 mil casas. O projeto estava adiantado em relação ao cronograma original. Eduardo decidiu que era hora de fazer uma mudança importante. Miguel, Carlos, quero fazer uma proposta para vocês. Qual? Perguntaram os dois. Que criemos uma ONG, independente do governo, independente de qualquer empresa. Uma organização dedicada exclusivamente à fiscalização de obras públicas. Carlos se interessou. Como funcionaria? Financiamento através de doações, parcerias com universidades, convênios com órgãos de controle. Nossa missão seria viajar pelo país inteiro, fiscalizando obras, treinando pessoas, denunciando irregularidades. Miguel ficou em silêncio por um momento. Eduardo, isso significaria abrir mão de muito dinheiro. Você tem certeza? Tenho. Estes 4 anos em Brasília me mostraram que nossa verdadeira vocação não é ganhar dinheiro. É proteger o dinheiro público e garantir que as obras beneficiem realmente as pessoas. E como vamos nos sustentar? Eduardo sorriu. Vendendo a Tavares em Mendes. Carlos quase engasgou com o café. Vender a empresa? Vender para os próprios funcionários. Criar uma cooperativa. O dinheiro da venda financia a ONG pelos próximos 10 anos. Miguel olhou para o pai. O que você acha, pai? Carlos respirou fundo. Acho que é a coisa mais louca e mais corajosa que já ouvi. E, por isso mesmo, acho que devemos fazer. 6 meses depois nascia a Fundação Miguel Tavares para a Transparência na Construção Civil, com sede em Brasília e escritórios regionais em 10 capitais. Miguel, aos 22 anos, se tornou o presidente mais jovem de uma organização de fiscalização no país. Sua primeira decisão foi criar o Programa Jovens Observadores, que treinava estudantes de todo o Brasil para identificar irregularidades em obras públicas. A ideia é simples, explicou ele numa entrevista. Se uma criança de 8 anos pode descobrir uma fraude milionária, imagine o que 1000 jovens treinados podem fazer. O programa explodiu em popularidade. Em menos de um ano, tinha participantes em todos os estados. Universidades começaram a oferecer disciplinas sobre ética na construção civil e o modelo brasileiro virou referência mundial. 3 anos depois da criação da fundação, Miguel estava numa cerimônia de formatura de engenheiros quando uma menina de uns 10 anos se aproximou dele. Você é o Miguel da TV? Sou sim. E você é? Sou Ana. Moro num conjunto habitacional que vocês fiscalizaram. Miguel se ajoelhou para ficar na altura dela. E como está tudo por lá? Muito bem. Mas eu queria te contar uma coisa. Eu vi uns homens fazendo algo estranho na escola nova que estão construindo no nosso bairro. Miguel sentiu um frio na barriga. Era exatamente assim que tudo havia começado 15 anos atrás.
Que tipo de coisa estranha, Ana? Eles estavam trocando uns tijolos por outros diferentes quando pensavam que ninguém estava vendo, e escutei um deles falando que era para economizar. Miguel sorriu. Ana, você quer vir comigo fazer uma visita nessa obra? A menina assentiu animada. Posso mesmo? Claro. Mas primeiro vamos chamar seus pais e explicar tudo direito. 2 semanas depois, graças à observação de Ana, a Fundação Miguel Tavares descobriu um esquema de superfaturamento na construção de escolas públicas. O caso envolveu mais de 50 milhões de reais e resultou na prisão de 15 pessoas. Miguel, disse Carlos naquela noite, você percebe o que está acontecendo? O quê? Você está inspirando uma nova geração. Essas crianças estão aprendendo que podem fazer a diferença. Miguel sorriu. Acho que esse sempre foi o objetivo, pai. Mostrar que qualquer pessoa, não importa a idade, pode ajudar a tornar o mundo mais honesto. Naquela noite, Miguel estava em seu apartamento em Brasília, quando recebeu uma ligação de Eduardo. Miguel, liga a televisão no canal de notícias. Miguel ligou e viu sua própria foto na tela. O apresentador falava sobre uma pesquisa nacional que havia sido divulgada. A Fundação Miguel Tavares é considerada pela população brasileira como a organização mais confiável do país. Com 93% de aprovação, supera até mesmo os bombeiros e a Receita Federal. Miguel desligou a TV e ligou de volta para Eduardo. Viu? Disse Eduardo. Você conseguiu. Conseguiu o quê? Provar que é possível mudar o sistema. Quando você tinha 8 anos e me contou sobre aquele advogado, eu pensei que você era apenas uma criança observadora. Hoje vejo que você é muito mais que isso. Você é alguém que consegue inspirar outros a serem honestos. Miguel ficou em silêncio por um momento. Eduardo, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. Naquele dia no escritório eu tinha medo de falar. Meu pai sempre me dizia para observar, mas nunca havia me metido nos assuntos dos adultos. Quando vi você ali, nervoso, prestes a assinar aqueles papéis, eu sabia que algo estava errado, mas demorei muito tempo para decidir se ia falar ou não. O que te fez decidir? Você foi educado comigo. Não me tratou como uma criança chata. Conversou comigo como se eu fosse importante. Isso me deu coragem. Eduardo sentiu um nó na garganta. Miguel, você sabe que mudou minha vida completamente? E você mudou a minha. Antes de te conhecer, eu era só uma criança observadora. Depois aprendi que observar sem agir não adianta nada. 5 anos depois dessa conversa, Miguel estava no aeroporto de Brasília, se preparando para viajar para Genebra. Havia sido convidado pela ONU para apresentar o modelo brasileiro de fiscalização participativa para representantes de 50 países. Carlos e Eduardo foram se despedir dele no aeroporto. Filho, disse Carlos, você lembra do que eu te ensinei quando era pequeno? A prestar atenção nos detalhes. Exato. Mas você aprendeu algo que eu nunca imaginei que pudesse ensinar. Como usar essas observações para melhorar o mundo. Eduardo abraçou Miguel. Quando você voltar, temos que conversar sobre o futuro da fundação. Por quê? Porque está na hora de você pensar em política. Miguel fez uma careta. Política? Eu? Por que não? O país precisa de gente honesta no Congresso, e você já provou que consegue fazer a diferença. Vou pensar, disse Miguel, mas primeiro quero terminar este projeto internacional. Em Genebra, Miguel apresentou o modelo brasileiro de fiscalização cidadã para uma plateia de diplomatas, técnicos e especialistas em desenvolvimento urbano. Tudo começou, disse ele na apresentação, quando uma criança de 8 anos viu algo que os adultos não viam. Ou melhor, que os adultos preferiram não ver. Nossa experiência mostra que a corrupção na construção civil pode ser drasticamente reduzida com 3 elementos simples: transparência total, participação cidadã e educação desde a infância. Um delegado da França perguntou: Senhor Miguel, como garantir que o modelo funcione em países com culturas diferentes? A honestidade não tem nacionalidade, respondeu Miguel. Uma obra mal feita com dinheiro público é igualmente errada no Brasil, na França ou em qualquer lugar do mundo. O que muda são os métodos de fiscalização, não os princípios.
Uma delegada da África do Sul levantou a mão. Como motivar crianças e jovens a se envolverem neste tipo de trabalho? Miguel sorriu, mostrando a eles que podem fazer a diferença. Crianças têm uma noção natural de justiça. Quando veem algo errado, querem corrigir. O problema é que os adultos, muitas vezes, ignoram ou desestimulam essa vontade. Nossa função é canalizar essa energia de forma produtiva. Ao final da apresentação, Miguel recebeu uma ovação de pé. Representantes de 20 países pediram para implementar versões adaptadas do programa em seus países. Naquela noite, sozinho no hotel em Genebra, Miguel ligou para casa. Pai, acho que encontrei minha próxima missão. Qual? Levar nosso modelo para outros países. Há muito trabalho a ser feito no mundo todo. Carlos riu. Filho, você não para nunca, né? Aprendi isso com vocês, com você e com Eduardo. Quando se encontra um propósito na vida, não dá para parar. 2 anos depois, a Fundação Miguel Tavares havia se expandido para 12 países. Miguel dividia seu tempo entre o Brasil e viagens internacionais, sempre acompanhado de sua equipe. Em cada país, o primeiro passo era o mesmo: encontrar crianças e jovens observadores, treiná-los e criar uma rede de fiscalização cidadã. O segredo, explicou Miguel numa conferência em Harvard, não é criar sistemas complexos de controle. É educar as pessoas para exercerem sua cidadania de forma ativa. Naquele mesmo ano, Miguel foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Aos 28 anos, seria o brasileiro mais jovem a receber a indicação. Miguel, disse Eduardo numa ligação, você viu a notícia? Vi sim, ainda não acredito. E eu tenho mais uma novidade para você. Qual? Ana, aquela menina que descobriu o esquema na escola, quer estudar engenharia. E sabe onde quer fazer estágio? Miguel sorriu. Na nossa fundação? Exato. Ela falou que quer aprender a observar igual ao Miguel. Naquela noite, Miguel estava em seu escritório em Brasília, organizando documentos quando encontrou uma carta que havia guardado há muitos anos. Era um bilhete que Ana havia escrito para ele depois do caso da escola. Obrigada, Miguel, por me ensinar que criança também pode ajudar a consertar as coisas. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Miguel guardou a carta novamente e sorriu. O ciclo estava se fechando. Ele havia sido inspirado por seus pais e por Eduardo. Agora estava inspirando uma nova geração. No dia seguinte, recebeu uma ligação que não esperava. Alô, Miguel. Aqui é Roberto Almeida. Miguel ficou em silêncio por um momento. Roberto Almeida era o empresário que havia tentado enganar Eduardo 15 anos atrás. Senhor Almeida, em que posso ajudá-lo? Queria conversar com você pessoalmente. Pode ser? Sobre o quê? Sobre o passado e sobre o futuro. Uma semana depois, Miguel se encontrou com Roberto num café em São Paulo. O empresário, agora com 70 anos, parecia muito diferente do homem poderoso de antigamente. Miguel, sei que você tem todos os motivos para me odiar. Não o odeio, Sr. Almeida. Nem penso no senhor, para ser honesto. Roberto sorriu tristemente. Justo. Queria te contar que o que aconteceu naquele dia mudou minha vida também. Como assim? Depois que Eduardo descobriu o esquema, minha empresa quebrou. Perdi tudo. Passei anos na justiça. Fiquei arruinado. Miguel não disse nada, apenas escutou. Mas sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Me forçou a repensar tudo. Hoje tenho uma pequena empresa de consultoria ética. Ajudo empresários a fazer as coisas direito. Por que está me contando isso? Roberto respirou fundo. Porque quero pedir desculpas e quero agradecer. Agradecer por ter me impedido de continuar no caminho errado. Se você não tivesse falado naquele dia, eu teria continuado enganando pessoas até ser preso ou pior. Miguel ficou surpreso. Senhor Almeida, eu era apenas uma criança observadora. Exato. Uma criança que teve coragem de fazer o que estava certo. E isso salvou não só o Eduardo, mas também a mim. Saindo do encontro, Miguel refletiu sobre como as consequências de nossas ações se espalham de formas que nunca imaginamos. Aquele menino de 8 anos que viu algo errado e decidiu falar,
não poderia imaginar que 20 anos depois estaria influenciando políticas públicas em 12 países e salvando bilhões de reais em dinheiro público. Mas talvez esse fosse exatamente o ponto. Fazer o que é certo, não porque sabemos todas as consequências, mas porque é simplesmente o que devemos fazer. Naquela noite, Miguel ligou para Eduardo e Carlos, que estavam jantando juntos em São Paulo. Queria agradecer vocês dois, disse ele. Agradecer por quê? Perguntou Eduardo. Por terem me ensinado que uma vida tem sentido quando é dedicada a ajudar outros, e por terem me mostrado que honestidade não é ingenuidade, é força. Carlos riu. Filho, você que nos ensinou essas coisas. Não, pai. Vocês me ensinaram a observar. Eu só aprendi a agir com base no que observava. Eduardo interrompeu. Miguel, tenho uma pergunta para você. Qual? Se pudesse voltar no tempo para aquele dia no escritório, faria tudo igual? Miguel não hesitou. Faria igual, mas chegaria mais cedo para observar melhor. Os três riram, e naquele riso estava resumida toda a jornada. Um menino que prestou atenção, 2 homens que souberam escutar e milhares de famílias que se beneficiaram dessa combinação simples mas poderosa. Anos depois, Miguel escreveria em suas memórias: aprendi que mudar o mundo não requer superpoderes. Requer apenas 3 coisas: observar com atenção, ter coragem de falar quando algo está errado e perseverar mesmo quando parece que ninguém está escutando. Porque sempre tem alguém escutando, e às vezes essa pessoa é exatamente quem pode fazer a diferença. Obrigado por assistir este vídeo. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de dar like e se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para mim. Escreva um comentário contando seu nome e de que lugar escuta minhas histórias. Um grande abraço e até a próxima.